Fala, senhores, mais uma aulinha aí de física para entrar no seu coração. Leis de Newton. Hoje nós vamos aprender aí sobre leis de Newton, né? Tão famosas leis de Newton. Quando a gente fala de física, a pessoa automaticamente já associa com leis de Newton. Então hoje nós vamos entender melhor o que são quais são as leis, o que nós vamos trabalhar em cada uma ali, fisicamente dizendo, né? Característica ali de cada uma. Olha só. O que é a definição no cru mesmo? Na cinemática, olha só, a gente estuda movimento sem compreender a causa. Então, olha só, na cinemática, né, o que é a cinemática? É analisar os movimentos sem analisar as causas, as forças que atuam nele. Por exemplo, tem aqui a caneta. Ela movimenta de uma certa distância, só que a gente só analisa o movimento, a gente não está nem aí para quem desenvolveu esse movimento, certo? Então, cinemática é o movimento sem estudar as causas. E na dinâmica, tá? Que entra Newton aí, estudamos a relação entre as forças que estão atuando sobre o movimento. Por exemplo, força-peso, força de atrito, a força que você mesmo impulsiona no corpo ou no objeto, certo? Então a dinâmica vai preocupar com as forças. E aí, a base da dinâmica é o Newton, que determinou aí as 3 leis de Newton, que são famosíssimas, né? Qual que é, então, o sistema de Newton, né? Olha só, temos aqui um carrinho, certo? Temos um trenó, na verdade, é um trenó. Temos um humano aqui fazendo uma força, uma certa força F para lá, tá? Essas forças são grandezas vetoriais, certo? Por quê? Porque tem direção, módulo e sentido, que a gente aprendeu na última aula. Então vai ser F aqui, e vai ter sim uma velocidade, vai percorrer uma certa distância, só que num determinado tempo. Só que agora nós vamos preocupar sim com a força que está atuando sobre o sistema, certo? Então, qual que é a primeira lei de Newton? Lei da inércia. O que a inércia diz sobre o sistema de Newton ali? O que ele desenvolveu? Ele fala o seguinte: todo corpo tende a manter seu estado de inércia, movimento ou repouso, a não ser que uma força externa atue sobre o corpo. Vamos fazer uma situação básica aqui. Eu tenho lá um quarto, né? Tô lá no meu quarto lá. Tem um quarto aqui, vou desenhar até um quadradinho aqui. Tem um quadradinho e deixo lá meu celular bem aqui, ó, nesse ponto. E aí eu vou trabalhar, tá? Vou trabalhar, saio às 6 horas da manhã e volto, sei lá, às 7 horas da noite. Quando eu chegar às 7 horas da noite, ninguém entrou no meu quarto, o celular ainda vai estar no mesmo lugar? Sim ou não? Sim. Então, qual que é a lógica de Newton? Qual que é a lógica ali dele estar ali dizendo sobre isso, sobre manter seu estado de inércia? O que significa? Porque se o celular sai do lugar, eu vou falar que ele está possuído, tem alguma coisa nesse celular. Mas, como que funciona essa teoria? Ele fala o seguinte, ó, esse objeto, esse meu celular, ele vai manter seu estado de inércia, que é repouso ou movimento. Então ele vai permanecer em repouso, a não ser que uma força externa qualquer, pode ser então outro ser humano, ou pode ser um terremoto, ou pode ser qualquer força externa, atue sobre o corpo. Você concorda que não é normal? Se eu chegar em casa e onde eu tiver deixado meu celular, ele tiver saído daquele lugar ali, é porque uma força externa atuou sobre o corpo, certo? Então o celular vai permanecer no mesmo lugar. Só que não é ok, repouso eu entendi. Só que em movimento, qual que é o sentido disso? Saca só, aqui na Terra, se eu jogar qualquer objeto, se eu jogar essa caneta aqui pro chão, ela vai cair, ela não vai continuar em movimento. Por quê? Porque existem forças externas atuando sobre a caneta. Qual que é a força que atua sobre ela? Força-peso, força de resistência do ar, entre outras, certo? Porém, se eu tacar essa caneta no espaço, no universo, jogo ela lá no universo, joguei, ela vai ser paralisada? Não vai. Ela vai continuar o seu estado de inércia, ou seja, seu estado de movimento. Então ela vai permanecer em constante movimento, a não ser que uma força externa atue sobre ela. Ou a força-peso de outro planeta puxando ela pela gravidade. Ou então um cometa bate na caneta, aí ela vai sim ter um retardamento ali do seu movimento, certo? Então, sempre ela vai tender a continuar o seu estado de movimento,
de inércia ou movimento ou repouso, a não ser que uma força externa, tá? Força externa atue sobre o corpo. Essa é a primeira lei. Sobre primeira lei de Newton, no Enem ou então qualquer vestibular, cai simplesmente sobre teorias, tá? Não vai cair nenhuma conta firmeza mesmo sobre primeira lei, tá? Vai cair ali qual é o princípio da lei de Newton, a primeira lei de Newton, qual que é a dinâmica ali, porque vai ter muito peguinha para você errar sobre lei de Newton, tá? Então toma cuidado aí com lei de Newton. Olha só, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, tá? Olha só, a segunda lei de Newton diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto. Quando ele fala produto, já entende que é multiplicação, tá? Que é vezes, tá? Pontinho de vezes. Da aceleração de um corpo pela sua massa. Ou seja, força é igual a massa vezes aceleração. Essa fórmula tatua ela no seu corpo, moço. Tatua na nádega direita. Sei lá, coloca isso na cabeça. Por quê? Porque essa fórmula aqui nós vamos utilizar sempre. Sempre, sempre, sempre. Força é dado em newtons, tá? Então vou escrever aqui, ó, força. A unidade de medida é newton, sim, em homenagem a Newton, tá? M, que é massa. Massa. Massa é quilogramas, tá? A unidade padrão é quilogramas, tem que estar em quilogramas pra gente calcular. E o A de aceleração. Aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, certo? Então, sempre vamos utilizar essas unidades padrões de medidas que nós estamos adotando aqui. Força, massa e aceleração. Não foge disso, cara, é sempre isso, tá? Então, a força, ela é diretamente proporcional ao produto da massa vezes a aceleração que a gente está analisando ali do objeto. Olha só aqui, ó. Força é o restante das forças, né? Dado em newtons. Massa, dado em quilogramas, e A, que é a aceleração, metro por segundo ao quadrado, certo? E a terceira lei? Princípio da ação e reação, certo? Ação e reação. Luan, ação e reação eu já sei. Vi lá no Facebook que é igual recalque, né? Ação e reação é igual recalque, bate e volta. Não, pelo amor de Deus, você vai dar uma rata enorme aí no vestibular, no Enem, por causa disso aqui, ó. Ação e reação não tem nada a ver com recalque, ô filho de Deus. Ação e reação é o seguinte, ó. As forças que atuam sempre as forças em geral, elas sempre atuam em pares, tá? Todas elas. E como que funciona isso? Por exemplo, se eu dou um soco na minha mão, olha só, se eu dou um soco no meu braço, para ser dois corpos diferentes, o soco que eu dou no braço aqui exerce uma força X qualquer para lá. Só que o braço aqui, ele exerce uma força contrária, oposta, tá? Na minha mão, com a mesma intensidade, com o mesmo módulo. Ou seja, se eu socar o meu braço com 10 newtons, 10 newtons vai ser feito na minha mão, certo? O braço faz na mão, de reação. Ou seja, é por isso que sua mão dói quando você soca a parede. Por quê? Socou a parede, 10 newtons na parede. A parede vai fazer uma força contrária de 10 newtons na sua mão. Por isso que ela fica machucada. Então você já pode chegar abalando. Chega lá em casa, acabou de trocar umas porradas na rua, aí você levou um chute na cara, né? Nossa, eu levei um chute na cara. Aí você fala, mãe, tá tudo dominado porque eu dei uma carada no pé do meu brother, cara. Por quê? Porque a mesma intensidade da bicuda do cara que te deu na cara, olha só, o cara te deu um chute na cara. A mesma intensidade, deu 30 newtons na sua cara. Ela vai fazer 30 newtons no pé do cara. Então tá tudo dominado, né, cara? Mas enfim, essa propriedade, ela é exclusivamente para ação e reação, certo? Porque se a gente for analisar propriedades de materiais, por exemplo, é lógico que sua cara, seu rosto vai doer muito mais que o pé do cara. Por quê? Porque é mais sensível, né? Porém, fisicamente descrevendo, foi feito 30 newtons no seu rosto e 30 newtons no pé do seu brother, tá? Então, terceira lei de Newton, ó, as forças atuam sempre em pares, tá? Olha aqui, as forças sempre atuam em pares. Para toda força de ação, existe uma força de reação. Olha só esse exemplo aqui, ó. Marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. Cara, terceira lei de Newton aí, pra gente brincar. Terceira lei de Newton.
A força normal é a reação da força-peso? Agora mesmo nós vamos trabalhar com as forças exclusivas ali de cada exercício. Então olha só, a força normal é o seguinte, eu tenho uma superfície qualquer, horizontal. E aí eu tenho lá um caixotinho. Vamos brincar aqui, ó. Tem uma força. Qual que é a força-peso? Já vou explicar para vocês. A força-peso é a força gerada pela aceleração gravitacional. Então a força-peso ela sempre vai apontar para o centro da Terra, que é a força-peso. E aí temos sim uma força de reação. Qual que seria a força de reação nesse sistema particular aqui? É a força normal, certo? Normal. Tem a mesma intensidade e tudo mais. Só que, presta atenção, a força normal é a reação da força-peso? Cuidado com isso aí. Por quê? Nesse sistema aqui que eu desenhei para vocês, ela é. Porém, às vezes não é. Por quê? Porque a força normal é a reação com o plano que está o objeto. Vou explicar para vocês. Olha só. Nesse sistema aqui, ela é, igual eu falei para vocês. Agora, no plano horizontal, perdão, no plano inclinado, deixa eu apagar um pouquinho desse aqui. Deixa eu fazer uma retinha menor aqui para vocês verem. Olha só. Esse aqui é um plano horizontal. Ok, no plano horizontal ele é. Só que no plano vertical, que eu faço aqui, ó, eu tenho aqui a caixinha em cima desse plano aqui, ó, que ele é horizontal. O peso, a força-peso, ele sempre vai vir para baixo, certo? Aqui é o peso. Só que a força normal, nesse sentido aqui, ela vai atuar, então, perpendicular ao horizontal. Perpendicular não. É, perpendicular à horizontal. Ou seja, faz um ângulo de 90 graus ali com a horizontal. Tá? Ela sempre vai estar ali perpendicular ao horizontal, né? No caso. Ela vai estar rente ali ao plano. Então, faz um ângulo de 90 graus. Ela é perpendicular ao ângulo, ao eixo ali que está de base no nosso caixotinho. Então, nem sempre ela vai ser a força de reação. Então, a gente não pode dizer que a força de reação é a força de reação, quer dizer, a força normal é a força de reação ao peso, certo? Olha só, então essa aqui, ó, é a alternativa falsa, tá? Olha só, ação e reação são pares de forças com sentidos iguais e direções opostas. Opa! Lembra lá do conceito de sentido e direção? Vamos lá? Sentido é direita e esquerda, tá? E direção é horizontal, vertical, tá? Então sempre lembre disso. Vamos lá, vamos para a próxima. Talvez, vamos deixar isso aqui em aberto. A força de ação é sempre maior que reação? Não. A força de reação, o módulo dela é igual ao de... A ação é igual à reação, tá? Olha só, então essa aqui é falsa. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido. Opa, o sentido aqui é oposto, tá? O sentido aqui, na verdade, ficou estranho, né? E aí, sentido oposto, sentido igual. Olha só, vamos para a próxima para a gente entender qual que é verdadeiro e qual que é errado. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas sentido opostos. Sim, tá? Então aqui a gente tem uma opção verdadeira. Opa, Luan, mas e aquela lá? Direção? Direção é o seguinte. Direção lembra que é horizontal e vertical? A direção ela é igual, mas o sentido ali é oposto, tá? Então essa aqui ela é falsa. O sentido que vai ser ali em oposto, não a direção. Sentido é direita e esquerda. Agora, direção é horizontal e vertical, certo? Olha aqui o exemplo B. O exemplo B nós vamos calcular aqui com lei de Newton, certo? Olha só. Lei de Newton. Deixa eu tirar o zoom dessa tela aqui. Olha só. Um objeto em movimento tem uma aceleração. Um objeto em movimento tem uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Quando aplicado uma força de 10 newtons, ele percorre uma certa distância. Qual o valor da sua massa, né? Então, olha só, nós vamos utilizar nessa situação aqui a segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? Vamos lá lembrar ela? Olha só. Segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Vamos lá? Força é igual a massa vezes aceleração. Luan, lá na fórmula está com a setinha em cima aqui. É só para representar que esses dois
essas duas letrinhas são grandezas vetoriais e a massa escalar, tá? Então, olha só, nesse sistema, só que como a gente vai calcular módulo, não precisa nem preocupar, tá? Com essa setinha aí. Olha só, como a gente vai calcular módulo, esquece. O que o exercício te deu? Ele te deu aceleração, que é quanto? 20 metros por segundo ao quadrado. Te deu a força, que é 10 newtons. Tá? Te deu uma força que é de 10 newtons. E ele percorre uma certa distância x. Você sabe o valor? Não sabe? Faz diferença? Não, nesse exercício não. Qual o valor da massa? Então, ele quer saber o valor da massa. Só substituir. Ó, a força é 10 newtons. Quanto que é a massa? Não sei. M vezes A. Qual que é o A? 20. Tá? Está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 10 dividido por 20. Certo? Igual a M. Passa uma seta aqui para cima. M, então, vai ser igual a quanto? Posso passar a vara aqui, 1 sobre 2. 1 sobre 2 quilos. 1 sobre 2 é a mesma coisa de meio, tá? Então, M vai ser 0,5 quilos, certinho? Então, essa seria a massa. E assim você pode brincar. Luan, tenho muita dificuldade aí de trabalhar com esses tipos de fórmula. Muito simples, olha. Eu até aconselho pra gente que é macaco velho. Pra quê? Pra ficar craque no trem aqui quando for brincar disso. Olha só. Já vi gente errar cálculo porque não sabia passar um valor pro outro lado. Olha só. Vamos supor que agora, em vez de 20 newtons, a massa aqui, ó, ou perdão, a aceleração seja, sei lá, 50 metros por segundo ao quadrado. E aqui, aplicando a força, 100 newtons, tá? Então, 100 newtons seria aqui igual a massa, em vez da aceleração, que é 50. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 100 dividido por 50. Por que o cara erra? Porque ele quer passar o 100 pro outro lado. Aí eu já vi gente fazendo isso aqui, ó, ficar 50 sobre 100. Dá errado. Por quê? Porque tem uma ordem a seguir, tá? Então, vamos apagar aqui. Olha só. Então, eu posso cortar esse zero com esse. Fica M igual a 10 dividido por 5, certo? Então, M vai ser igual a 10 dividido por 5 é 2. 2 o quê? 2 quilogramas. Certinho? Vamos pro próximo exemplo? Ó, um objeto em movimento tem uma aceleração de 25 metros por segundo ao quadrado quando aplicada a uma força de 50 newtons. E ele percorre uma certa distância. Ok. Qual o valor da sua massa? Mesmo exercício só pra gente praticar. Força de 25 metros... Oh, perdão. Força não. Aceleração, né? Vamos aqui. Aceleração igual a 25 metros por segundo ao quadrado, certo? E aqui temos ali a força de 50 newtons. Ok. Qual é o valor de massa? Qual que é o valor da massa? Usando a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Certo? Força 150 igual a massa, que a gente não sabe o valor, e o A de 25. Certinho? Então, olha só, tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Fica 50 dividido por 25, igual a M. Então, temos aí M sendo igual a 2, porque 25 vezes 2, 50. Então, 2 quilogramas. Deu o mesmo valor daí do nosso exercício anterior. Entendeu? Então, sempre ali que cair sobre esse tipo de exercício, basta simplificar, jogar na fórmula, que vai sair resultado. Mas, olha só. Nem sempre o exercício vai te dar explícito assim, tá? Vamos fazer um exemplo aqui prático. Vamos supor o seguinte. Vamos brincar aqui um pouquinho aqui. Deixa eu passar aqui. Olha só, vamos fazer um exercício de cabeça aqui. É o seguinte. O cara te fala assim, ó. Eu quero saber a força do sistema. Quero saber a força do sistema. Só que ele te dá o seguinte. Ele te dá o valor da massa. A massa é o seguinte. Ele dá, sei lá, 10 quilogramas. Só que ele fala o seguinte, ó, pô, vou te dar... Só que ele estava percorrendo uma certa velocidade de 30 metros por segundo. Deixa eu ver aqui, num certo tempo de, sei lá, 2 segundos. Qual que é a força? Vamos lá para a fórmula? A força não é massa vezes aceleração? Aí o cara pega, porque não lembra lá, pô, mas
não é aceleração? Não deu velocidade? Então, olha só, eu tenho o valor de F? Não, é o que eu quero descobrir. Qual que é o valor de massa? 10. E quem que é o A? Qual que é o valor de A? Qual que é o cálculo de aceleração? Aceleração nada mais é que ΔV sobre ΔT, certo? Então, o A aqui vai ser quem? Vai ser V, que é 30, dividido por 2, certo? Então, A vai ser igual a 30 dividido por 2 é quanto? 15. 15 metros por segundo ao quadrado. Agora sim, é só substituir. Onde tiver A, eu coloco 15. Então, fica 15. Então, força é igual a 150 newtons, tá? Não esquece da unidade de medida. É lógico que a segunda lei, pessoal, tem algumas propriedades que nós vamos trabalhar na próxima aula. Mas nessa aula aqui eu estou tentando dar uma pincelada para você se habituar com as leis de Newton. Porque força, existem vários tipos de forças, porém elas podem ser aplicadas todas na segunda lei de Newton. Inclusive é o que vai cair geralmente aí na sua prova. Então, o que eu aconselho para o meu aluno aí fazer durante os exercícios? Fiz um exemplo, beleza, fiz um exemplo, dei conta, foi facinho. Foi facinho? Passa para um nível mais difícil. Peraí, emperrei aí em jogar naquela fórmula tal, na fórmula de A, de aceleração. Você mesmo vai repetir de 3 a 10 vezes. De 3 a 10 vezes. Quando tiver ali, entre 3 e 5, você vai ver que vai começar a pegar já um ritmo diferenciado. Você vai entender como é que funciona. Tem que errar para aprender. Cara, não tem jeito. Passar em qualquer prova, passar em qualquer vestibular, ou então na prova aí mesmo do curso. Enfim, qualquer prova. Repetição leva à perfeição, tá? Quem visa concurso aí, quem visa o Enem aí, cara, perfeição só é atribuída com quantidade, tá? No concurso público é essa regra que funciona. Quanto mais quantidade, quanto mais bagagem de exercício você tiver, na hora da prova você vai chegar lá e vai estar tranquilo. Você precisa ter a mentalidade, é o seguinte, peraí, eu vou treinar como se fosse um atleta, tá? Você precisa ter essa noção. O que o atleta faz? Ele se prepara todos os dias, tá? Ele se prepara, tal, faz um exercício, faz o outro, exercício físico, tal, tem uma alimentação saudável, sono regulado, aquela bagaceira toda, para chegar um dia da vida dele e competir um grande campeonato. Ou seja, ele vai se preparando. E com vocês aí que estão estudando loucamente aí, da mesma forma. Qual que é a regra? Repetir, repetir, repetir. Quanto mais repetição, quanto mais bagagem de exercício tiver na carcaça, você vai chegar no dia da prova lá e vai meter bronca. Porque você vai chegar lá e falar assim, nossa, aqui, cara, fiz um exercício parecido com esse. Diferente do cara que não fez nada. O cara que não fez nada, ele vai chegar lá e falar assim, meu Deus do céu, de onde que veio esse trem, moço? Então, cuidado aí e sempre tenta frisar ali os exercícios comuns. É claro que, por exemplo, nesse tipo de exercício aqui, tem como dificultar mais. E vai dificultar. Eu tô te dando uma pincelada aqui do básico do básico. Olha só, em vez dele já te dar o tempo certinho, ele te dá a distância. Aí, tipo assim, vamos lá, vamos tentar calcular aqui diferente. Vamos brincar aqui mais um pouquinho. Olha só, em vez de te dar tempo, ele te dá a distância. Te dá, sei lá, uma distância de... deixa eu ver aqui. Te dá uma distância de 3 metros. Tá? Aqui eu vou mudar os valores aqui, pra ficar legal. Então vai ser aqui. Vai ser 15 e 10. Tá? Então olha só. Eu tenho aqui outra situação. Eu tenho aqui um carro. Você tem um carrinho. Tá aqui percorrendo a distância. Só que eu dou um pontapé nele inicial. Eu chuto ele. E aqui eu aplico uma força nele então. Do carrinho aqui. E ele vai percorrer essa distância aqui com determinada força. Eu aplicar a força sobre o carrinho. Pode ser carrinho de supermercado, por exemplo. Então, ele nesse percurso vai ter... Quer dizer, deixa eu desenhar aqui mais bonitinho aqui. Vai ser tipo assim, Aqui é o ponto de origem, tá? Vai percorrer essa distância. Aqui é só para complementar ele aqui. Vai ter umas rodinhas aqui. Aqui então é o ponto inicial, 0. E aqui é o ponto final. Essa é a distância X. Ele tem uma certa massa, que ele falou que é 15 quilos. E ele percorre em uma certa velocidade também, tá? Uma certa velocidade aí. Só que ele te deu o valor de X e ele quer saber a força, tá? Ele quer saber qual que é a força. Então como que a gente calcula isso?
olha só, podemos também utilizar força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Força igual a massa vezes a aceleração. Só que como que calcula a aceleração? Olha só, eu tenho o F que eu quero descobrir, tá? A massa é 15 e a aceleração é ΔV sobre ΔT. Só que, opa, o que a gente não tem? A gente não tem o tempo. Só que, qual que é a fórmula de velocidade? Velocidade não é ΔX sobre ΔT? Lembra lá? Lá antes, bem antes, lá no começo, lá no movimento uniforme. Então, ó, ΔX vai ser 3 dividido pelo tempo. Opa, a gente tem o valor da velocidade aqui, ó. Quem que é a velocidade? Velocidade, ele deu para você que é 10. Então, é só eu trocar. Vai ficar 3 sobre 10. Então, o tempo vai ser de 0,3 segundos. Agora sim, eu posso aplicar nessa fórmula aqui, ó. Jogar aqui pro lado aqui, ó. Separar aqui. Então, vai ser A igual a ΔV, que é 10, dividido por 0,3. Luan, travei, não sei fazer exercício assim com vírgula. Ó, é só multiplicar. Eu tenho que sumir com a vírgula. Multiplico em cima e embaixo para desaparecer. Olha só, multiplico por 10 aqui e multiplico por 10 aqui embaixo. Então, vai ficar 100 dividido por 3. Certo? Então, A vai ser igual a quanto? Opa, Luan, 100 dividido por 3 dá número quebrado, pelo amor de Deus. Vai lá e faz, brother. Não precisa entrar em desespero, não. 100 dividido por 3 vai ser igual a quanto? Ó, posso pegar o 10 aqui. 3 vezes 3 é 9. Então, já coloco o 9zão aqui. Subtrai, sobra 1, desce o 0. Dá por 3 de novo, certo? Dá 9, menos, sobra 1, coloco um vírgula aqui e acrescento um 0 aqui. Ou seja, vai ser 33,333. Então, a aceleração vai ser aproximadamente, olha só, vai ser aproximadamente 33 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, 15 vezes 33 metros por segundo ao quadrado. 15 vezes 33, Luan, desesperei, também não sei. Faz na mão, não precisa ficar com vergonha não. Mete bronca lá, 33 vezes 15. Faz rapidão. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 5. Aí soma, né, aqui. 6, 7, 8, 9. 1 mais 3, 4. 495. Então, foi aplicada uma força de 495 newtons. Galera, eu te mostrei, dei uma pincelada geralzona aí no que é a segunda lei de Newton, e ela tem propriedades, características mais específicas que nós vamos trabalhar no próximo conteúdo, na próxima aula aqui. Então vamos meter bronca. Nessa dúvida, para e faz os exercícios novamente para você ter ali regrado ali no seu coração como que faz um exercício de segunda lei de Newton, ok? Então eu te espero na próxima aula, me aguarda lá, tô te esperando lá, hein, cara. Falou!